Em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, Luís Bravo. Luís, muito boa tarde. Começando por mais esta região autónoma, mesmo depois de oficializado este decreto-lei que muda todo o sistema, falávamos disso na semana passada, a verdade é que temos assistido, e ainda não estamos a entrar nos bancos, mas do lado das regiões autónomas temos assistido a uma sequência de pedidos de ajuda. Vai ser esta a tendência, olhando para um cenário que reúne 17 regiões autónomas? Não há assim, não é preciso ir muito longe para perceber, e mesmo aqui em Portugal tem acontecido isso, não é? São o ponto mais frágil, obviamente, da situação atual do Estado e, sobretudo, em Espanha, não é? Que tem sido assim a situação mais premente sobre se será feito o resgate total ou não. Acho que é difícil de adivinhar se vai haver mais pedidos ou não, mas será uma tendência que se deve manter, porque estas regiões têm graves problemas de endividamento, que assumiram responsabilidades, muitas vezes de forma, não direi, não é a palavra certa, não será responsável, mas de uma forma mais elevada do que aquilo que tem a ver com as receitas próprias destas regiões autónomas, e que numa altura em que escasseia, existe saída, uma grande saída de fluxos de capitais por parte no mercado obrigacionista, sobretudo na parte de dívida, é óbvio que estas são aquelas partes mais frágeis, são as primeiras a ceder, não é? E, portanto, vão todas beber à fonte, neste caso ao Governo Central, que acaba por assim ver, em vez de estar a financiar só si, também ter que estar a utilizar os fundos que necessita para financiar e para tapar alguns buracos, sem saber onde é que está o fundo de alguns desses próprios buracos. Fará sentido ao Executivo espanhol, além de tentar ganhar tempo, falar ou dizer aos mercados que não precisa de um resgate total? Tem sido essa a grande questão que temos falado nas últimas semanas. O problema é que os mercados já assumiram para si, e essa é a grande lição. Os mercados têm dado uma lição muito importante a todos os observadores da parte europeia, que é, enquanto não houver mais integração política, económica e financeira dentro da zona euro, vai continuar a haver esta penalização. E, sobretudo, na parte da Espanha, que é, digamos aqui, o verdadeiro elefante de porcelana dentro desta história dos países periféricos, isso ganha outro tipo de evidência, não é? Portanto, não parece que tenha sido, na altura, foi uma jogada muito arriscada por parte do Governo ter assumido, digamos, o tal meio resgate, talvez com os receios de pudesse haver uma propagação do efeito dominó, digamos, do efeito sistémico para a Itália. A verdade é que aquilo que hoje em dia que toda a gente espera é tipo qual é que é a data em que a Espanha deverá assumir esse pedido de compromisso para... É só uma questão política, Luís. O facto de os mercados até estarem a reagir bem em relação a um possível pedido já descontado de Espanha, às declarações de Mário Draghi, por que não avançar agora com esse pedido numa altura em que os mercados até tiveram, e ao contrário do que se esperava, um verão bastante pacífico? A questão está também relacionada com a parte do BCE, não é? Há, obviamente, o tal mecanismo que os espanhóis, o governo espanhol deve estar a aguardar que possa resolver parte, mas vai haver uma reunião do gabinete, esta semana, do gabinete do Ministro da Economia espanhol, e é possível que, neste momento, o que as pessoas estão a apontar é que possa sair daí alguma luz verde. Talvez o que possa haver aqui é, se calhar a decisão até já pode estar tomada, mas poderá haver aqui alguma questão de calendarização sobre o mecanismo, sobre aquilo que o BCE é capaz ou poderá fazer em termos de suporte, e também da União Europeia. Portanto, eu diria que pode haver aqui alguma agenda e que pode levar a que haja uma decisão final, se calhar não nas próximas semanas, mas no final do mês, eventualmente com o Ecofin. Espera-se ou esperas alguma novidade por parte de Mário Draghi na próxima quinta-feira? Espanha hoje já, antes que houvesse muitas expectativas, já antecipou a semana. Já tem estado a antecipar também. Em agosto, parte desta estabilização que nós vimos no mercado tem a ver um pouco com o facto de Mário Draghi ter assumido aqui um papel de estabilização na zona euro. E aquilo que nós aguardamos é que haja, de facto, aqui alguma espécie de compra, de programa de recompra de ativos,
porque assume que também tenha um compromisso viável com os países que o financiarão, não é? Obviamente, os países mais fortes em termos financeiros, mas que traga também estabilização aos prémios da dívida soberana e traga algum alívio aos países do Sul. Embora isto possa vir em conjunto também com uma ligeira redução de descida de taxas, 25 pontos base na REFI, mas mantendo as taxas dos depósitos. Agora, aqui a verdadeira questão é que isto acaba por ser a questão fundamental, que acaba por ser mais digamos, um penso num buraco cuja solução estrutural vai ter que passar por maior integração europeia. E isso vai levar muito mais tempo, porque os Estados são heterógenos, têm agendas diferentes, vai levar muito mais tempo do que aquilo que se calhar os investidores estão habituados a esperar e, sobretudo, aquilo que os mercados, os grandes investidores internacionais, se calhar poderão ter paciência para o fazer. Portanto, o que está aqui na nossa agenda para os próximos 12 meses ou mais será mais volatilidade, uma manutenção de algum nervosismo de mercado sempre que houver algum percalço no processo de integração europeia. Obviamente, ou algum número mais negativo em termos macroeconómicos, porque os Estados Unidos, recordemos, não estão assim tão bem como se podem esperar, e têm também o tal plano automático de cortes, se eles não atingirem o tal consenso no Congresso, que pode estar ativo já a partir de janeiro de 2013. Parece que esta quinta-feira pode, de alguma forma, ser o ponto decisivo para os mercados, ou seja, até agora as palavras de Mário Draghi têm perdurado no tempo e aguentaram-se durante o verão, mas se quinta-feira o BCE, e porque tem havido divergências, nomeadamente com Jens Weidmann, se mantiverem estas divergências e se eventualmente o BCE não avançar com medidas que possam convencer os mercados, poderemos assistir aqui a uma inversão, ou seja, esta acalmia aparente que tem marcado os últimos 2-3 meses pode desaparecer. É evidente, pode desaparecer, e eu diria mesmo mais, mesmo com a intervenção que já está muito descontada também pelos mercados por parte do BCE, também não é líquido que vejamos um resto do mês de setembro sem alguma volatilidade, porque temos também a avaliação dos relatórios do FMI na Grécia, temos todas essas questões políticas sem resultado incerto que o mercado certamente pode vir a descontar e a trazer mais volatilidade. Olhando para a sexta-feira passada, mais concretamente para o discurso de Ben Bernanke em Jackson Hole, esperavas que o responsável pela Fed fosse mais objetivo, não deixasse as coisas tão em aberto em relação aos estímulos? Neste momento o Presidente da FED tem um dilema entre mãos, não é? Porque de facto ele deixou em aberto que poderá tomar mais medidas. Se agudizar. O problema é que nós também vemos uma série de bateria de dados que dão conta de que a economia não está a reagir assim tão mal. Vemos dados bons, dados razoáveis na parte residencial, os dados do emprego continuam, pedido de subsídio de emprego continuam naqueles níveis considerados de recessão leve ou ligeira, e portanto não existe à partida também, sobretudo em ano de eleições, uma grande disposição para pôr já isso ao serviço do crescimento da economia. O debate do orçamento vai ser bastante importante para as tomadas de decisões dos investidores, se calhar até mais do que uma intervenção do Sr. Bernanke nos próximos tempos, porque isso pode afetar de facto o desenvolvimento da economia americana nos próximos 6 meses. Luís, muito obrigado pela tua análise. Luís Bravo, analista do Barclays, com a análise ao destaque dos mercados nesta segunda-feira, depois das declarações de Ben Bernanke em Jackson Hole e na antecipação também das declarações de Mário Draghi na próxima quinta-feira em Frankfurt. Os bancos querem criar 2 fundos específicos para injetar dinheiro na economia, um destinado ao imobiliário e outro ao setor do turismo, o outro ainda às pequenas e médias empresas. A medida foi apresentada pelos responsáveis do setor, a Vítor Gaspar, na reunião da semana passada.